Meus irmãos, graças a Deus por essa manhã que o Senhor nos dá para juntos adorarmos a Deus com alegria e com gratidão, como cantamos. E que lindo ver a igreja contribuindo, participando, não só com suas vozes preciosas, como sempre faz, mas também contribuindo com as palmas, dando ritmo ao nosso louvor nessa manhã. Nossa igreja é uma igreja alegre, agradecida. Podemos fazer isso muitas vezes, sempre, talvez, de tão bom que é. A expressão do ser humano ao Senhor no culto é um ato de gratidão a Deus, e é uma demonstração muito segura daquilo que está acontecendo com Ele. Muito bem, nós vamos pensar num texto nessa manhã, está em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 22, e o meu tema nessa manhã é sem limites para perdoar, sem limites para perdoar. E vou ler o texto, conversar com as nossas preciosas crianças, que eu gosto tanto de vê-las na igreja, já com a sua bag, já tirando a prancheta da bag para fazer a ilustração. Fico muito contente quando eu vejo as crianças fazendo isso, porque elas realmente adoram a Deus no tempo delas, com as condições delas, mas com a fé que Deus colocou em seus corações. Então, leiamos o texto e logo depois uma palavra breve às crianças e então conosco. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Normalmente essa não é uma passagem muito pregada em sermões, mas ela é muito usada nas igrejas, porque tem a ver com a questão do perdão. Então, quando nós sabemos de alguém que está em alguma situação, normalmente nós perguntamos, já aplicou Mateus 18? Porque essa é uma passagem muito própria para isso mesmo, né? Mas deixe-me conversar rapidamente com as crianças. O pastor sempre pede que vocês façam um desenho, uma ilustração. Geralmente eu tenho alguns conceitos, algumas imagens que eu peço para as crianças fazerem. Ou um caminho, ou uma Bíblia, ou peço para eles desenharem o ambiente que eles estão, essa igreja, alguma coisa que possa lhes remeter a um estado de experiência espiritual mesmo. E hoje, mais uma vez, eu vou pedir que vocês façam o seguinte desenho então. Façam uma estrada, um caminho, e de preferência, coloquem pessoas de mãos dadas, andando juntas. Não só pessoas andando num caminho, mas pessoas de mãos dadas, andando juntas. E aí vocês podem desenhar o que vocês gostam, se esse é um caminho plano, se este é um caminho montanhoso, se este é um caminho com flores, com árvores, se tem céu azul, se tem pôr do sol, se tem nascer do sol. Todas estas coisas são importantes em um caminho, mas mais importante do que as belezas de um caminho é com quem a gente anda, como a gente faz este caminho. E quando nossas crianças entendem que a caminhada delas não é uma caminhada solitária, mas é uma caminhada conjunta, então eles vão perceber a importância de se dar as mãos. A importância, pessoas que se dão as mãos vão mais longe.
Muito difícil alguém sozinho ir literalmente muito longe, na vida mesmo. A gente praticamente não avança quando anda sozinho. Mas quando nós temos pessoas conosco, então nós ajudamos as pessoas nos ajudam, nós purificamos as pessoas nos purificam, nós abençoamos as pessoas e as pessoas nos abençoam. Quando nossas crianças entenderem o valor da comunhão, o valor da paz, provavelmente elas serão pessoas que construirão famílias no futuro, baseadas nestes princípios. Isto são princípios. O princípio da comunhão é um princípio muito importante para nós. Então, crianças, façam aí o caminho de vocês, a estrada de vocês, e, por favor, coloquem neste caminho, então, mãos dadas. Tem até um emoji, nós temos muitos emojis lá no WhatsApp, e um deles é mãos dadas. Eu não sei quantos aqui conhecem, mas é uma maneira de demonstrar, estamos juntos. Hashtag estamos juntos. Sem limites para perdoar, meus irmãos. Gostaria ainda, de maneira introdutória, apontar uma proposição minha ao trazer essa mensagem nessa manhã. Irmãos, nós somos uma comunidade em percurso. Nós somos um povo em movimento. Nós somos um povo caminhando, somos um povo progredindo. Como é que a gente faz isso ao longo da nossa vida? Nós temos nossas casas que funcionam nesse plano nosso como se fossem nossos quartos de uma grande residência. E então, durante a semana, nós estamos lá nos nossos quartos, nas nossas suítes. No final de semana, a gente vem todos para a sala. Estamos aqui, na grande sala da comunhão. Durante a semana, com nossa esposa, com nosso marido, com nossos filhos, nossas filhas. Durante a semana, com os nossos familiares, contatos com os pais, contatos com os sogros, contato com primos. Durante a semana, lá, nesse ambiente um pouco mais reservado, digamos assim. No final de semana, a gente vem todo mundo para cá. E a gente fica junto aqui. Seja pela manhã, seja à noite. Minha esperança é que também tenhamos tempos para ficarmos às tardes juntos, talvez. Eu estou esperando uma churrasqueira sair, eu acho que ela vai sair em breve, e então teremos também momentos ainda melhores, sempre são bons. Mas entre um churrasquinho e outro, entre uma galinhada e outra, Dedê, entre uma macarronada e outra, o povo de Deus, na grande sala, fica junto. Já parou para pensar na importância disso? Mas como nós ficaríamos juntos, meus irmãos, se cada um quisesse estar aqui, mas trazer o seu mundo particular para cá? E todos nós aqui, mas cada um na sua, cada um no seu cantinho. Que comunhão seria essa? Não é verdade? Então eu quero partir dessa premissa. Bom é andarmos juntos, não ficarmos juntos. Andarmos juntos, progredirmos juntos, avançarmos juntos. E aí surgem as dificuldades de alguém que caminha com outra pessoa. O que o texto nos diz? Os pecados. E são muitos. O texto não ignora em momento algum que não é uma coisa tão fácil caminhar com alguém. Mas eu gostaria de insistir nessa ideia. Não há limites para perdoar. E quando esse nível é atingido, a caminhada fica muito boa. Mesmo, muito boa, em todas as áreas. Então, quero propor 3 ideias aqui. O perdão busca restaurar. Mais do que punir, mais do que exigir. O perdão busca restaurar. Segunda ideia que eu quero propor. O perdão bíblico para uma caminhada em conjunto é sustentado pela autoridade espiritual, pela ordem de Deus, pela paz que Deus proporcionou. Então nós temos uma autoridade dos céus para buscar comunhão, para buscar viver uns com os outros. E uma outra ideia que ela fecha esse contexto, esse versículo todo, estes versículos, é que
o perdão cristão não tem limite. E nós podemos ver isso na morte de Jesus, o perdão de Jesus através da sua morte e ressurreição. Começo a trazer então algumas ideias aqui, meus irmãos queridos. O perdão cristão, pense nisso, seria o perdão cristão, o perdão do dia a dia, esse perdão que a gente dá às pessoas, ou as pessoas dão, oferecem. Alguns usam a expressão liberar perdão, embora essa seja uma expressão um pouquinho estranha, mas esse perdão do nosso dia a dia, seria porventura um reflexo da graça ilimitada de Deus? Será que a orientação para que perdoássemos estaria baseada exatamente naquilo que Deus exerceu conosco? Graça. Como deve ser praticado esse perdão? Quais são os passos para o perdão bíblico? Será que esse texto pode nos ajudar de alguma forma? Quero começar com uma ilustração, um fato real, realmente aconteceu, mas eu vou suprimir apenas os seus nomes. Há muito tempo atrás, eu pastoreava uma igreja e nós, como fazemos aqui também, nós tínhamos muitas práticas evangelísticas externas. E um determinado dia, num sábado pela manhã, nós estávamos em um largo grande, onde havia muita gente. E nós estávamos distribuindo literatura cristã, Bíblias, e estávamos orando pelas pessoas. E então nós distribuímos uma literatura e uma criança de mais ou menos uns 12 anos de idade, por aí, talvez um pouco menos, entre 10 e 12 anos, pegou aquela literatura infantil, achou bonito os desenhos, a grafia, e levou para casa. Um dia, talvez umas 2 semanas depois, seus pais estavam numa discussão muito grande na cozinha. E então ela estava no quarto ouvindo os pais discutindo, falando alto. E ela pegou aquele folheto, veio até a cozinha e disse para eles: nós precisamos de Deus. 10 anos de idade, ou 12 no máximo. Nós precisamos de Deus. Vamos nessa igreja? Nos deram esse folheto, esse folhetim. Viram ali no carimbo onde era a igreja e no domingo estavam lá. Eu não saberia dessa história, não fosse o fato de um dia, Patrícia e eu estarmos visitando essa família e eles nos contarem como foi. Por causa de uma evangelização de rua, por causa de uma criança que estava triste, vendo os seus pais com dificuldades no relacionamento, Deus quis que aquela criança fosse com o folheto até a cozinha e dissesse: precisamos de Deus para a nossa casa. E então aquele casal se volta para uma igreja, no caso era aquela que estava ali no carimbo, o endereço do carimbo, e este casal vive na fé. Eu os conheço. Eles têm nome, eles têm endereço, eles são pessoas, são irmãos, crentes como nós, que encontraram numa comunidade cristã apoio para os seus problemas diários. Vejam a importância disso. Outro fato verdadeiro, apenas suprimindo nomes. Um menino e uma menina, 6 anos e 7 ou 8 anos, mais ou menos, eles estão no quartinho deles e então, mais uma vez, eles ouvem os pais falando muito alto, acusações, exigências e brigas. E então, de repente, depois de algum momento, eles ouvem um dos dois começar a chorar e eles ouvem um falar: me perdoa, me perdoa. Eu tenho muitos erros, você tem os erros também, mas nós temos nossos filhos, nós temos o nosso compromisso e me perdoa. Nós precisamos caminhar juntos. E então aqueles 2 meninos lá no quarto, ouvindo isso, se abraçam e dizem: está tudo bem com o papai e com a mamãe. Vamos voltar a brincar com o nosso Lego. Essa história é contada pela mãe, depois de algum tempo, em que num momento de aconselhamento, ela confessou que enquanto vivia com seu marido, quase nunca pensava no que os filhos estavam pensando deles. Você já parou para pensar no que os nossos filhos pensam de nós?
Você teria coragem de perguntar para eles: minha filha, meu filho, o que você pensa da relação que eu tenho com sua mãe? Ou da relação que eu tenho com o seu pai? Você já parou para pensar numa hipótese, eu sei, muito remota para a nossa cultura, que seria dizer: meu filho, minha filha, pelo que você conhece do meu relacionamento com a sua mãe ou com o seu pai, você pode me ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa que o papai está fazendo que você acha que não faz bem? Que traz insegurança para você, talvez? Tem alguma coisa que papai e mamãe poderiam melhorar para que houvesse uma paz melhor na nossa casa? Isso não é muito da nossa cultura, mas é muito bíblico, sabia? Pois é, aqui nós temos uma perspectiva então. Não é fácil viver com as pessoas, mas é possível, de acordo com a forma que nós entendemos ser a melhor forma de lidar. O perdão busca restaurar. Ele consegue restaurar sempre? Às vezes não. Mas a Bíblia diz: naquilo que depender de vocês, tenham paz. Às vezes não depende só de nós. E quando não depende só da gente, claro, as dificuldades são maiores. Mas ainda assim, naquilo que depender de vocês, tenham paz. Busquem paz. O meu pensamento, o meu contexto é sempre este: nossas casas, nossas famílias. Quanto nós podemos investir em paz nas nossas casas? Porque quanto mais investirmos em paz nas nossas casas, mais a igreja usufrui saúde. Olhe para esse texto, veja o comecinho dele, os versículos 15 até o 17. Olha a importância de tratar as coisas de maneira séria, de maneira responsável. Quando eu vou para as Escrituras, eu encontro outros textos que me ajudam muito a pensar sobre isso. Um deles é o texto de Tiago, capítulo 5. Você não precisa abrir, mas ouve o que Tiago disse: se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que quem converter um pecador do seu caminho errado, salvará da morte uma alma. Às vezes, quando vamos até o irmão que peca, conforme diz o texto aqui, às vezes, quando ao conversar com ele, nós o admoestamos, se ele ouvir, segundo o texto, você ganha o irmão. Se ele ouvir, você pode contribuir para uma nova perspectiva de vida dele. Isso é investir no próximo. É quando a gente quer o bem do outro, até mesmo quando o outro está fazendo um mal para a gente. Esse é o nível de perspectiva cristã que Jesus quer trazer. Vejam o que um homem chamado Sinclair Ferguson, que teve uma participação magnífica num dos grandes encontros de confessionalidade em 1996, em Cambridge. Ele disse assim: a igreja que não confronta o pecado com graça e verdade, nega ao pecador a oportunidade de experimentar a cura do arrependimento. Quando nós não tratamos com as pessoas que nós dizemos que amamos, com graça e com verdade, admoestando-as a andar num caminho bíblico, quando nós não fazemos isso, segundo Ferguson, nós negamos a esta pessoa a oportunidade de experimentar a cura que o arrependimento traz. Então vejam que não é só uma questão de cada um pensa como quiser. Nós ficaremos 15 dias, 20 dias sem se falar um com o outro, quando isso é dentro de casa. Quando isso é dentro da igreja, a gente torce para não encontrar a pessoa, que a gente tem alguma dificuldade, e então acha que o tempo vai tratar. Ferguson diz outra coisa. Ferguson diz, quando você leva isso em consideração, você dá a oportunidade de a pessoa ser realmente tratada. Sproul, que é muito conhecido, estudamos muitos livros dele, ele diz assim: a correção cristã é um exercício da misericórdia de Deus
não é uma expressão da sua ira. O problema é que quando a gente vai conversar com alguém sobre pecado, dá a impressão que a gente está sempre querendo corrigir de maneira dura, e normalmente as pessoas que estão em pecado se sentem agredidas quando alguém chega e diz: olha, talvez Deus não queira que você seja assim, haja assim, faça isso. A pessoa logo tende a pensar: a outra não tem autoridade para falar isso comigo, quem lhe deu essa liberdade para falar isso comigo? Mas segundo Sproul, a correção, ela não é uma expressão de ira, ao contrário, ela é uma expressão, um exercício de misericórdia. O seu objetivo é sempre a reconciliação. Meus irmãos, um mundo atual em que é mais fácil abandonar relacionamentos de amizades por conta dos seus ferimentos do que realmente tratar dele, nós de vez em quando precisamos procurar dentro de nós algo que eu entendo como coragem espiritual. Tratamento de problemas é um ato de coragem espiritual, mais do que alguma coisa social. Coragem espiritual para que o fim seja melhor do que o meio. Dou um exemplo: José está no Egito, José é traído pelos seus irmãos, José recebe os seus irmãos, poderia exercitar toda a pena possível contra os seus irmãos, mas ele faz a opção de restaurar. E então, ao final, o que você tem? Uma linda família sendo abençoada por aquele homem que Deus levou àquele lugar. Mas não só a família, um povo. Por isso, a primeira perspectiva que eu trago é: o perdão sempre traz restauração. Pode não parecer uma coisa muito evidente no primeiro momento. Às vezes, pode até parecer uma humilhação. Perdoar, eu não posso cobrar, eu não posso exigir, eu não tenho direitos. Lembrem que Jesus não pensou assim. Lembrem que Jesus perdoou os pecados de pecadores. Lembrem que Jesus, o caminho de Jesus, não é o caminho de fazer justiça com suas próprias mãos, ou pensamentos, ou palavras. Ao contrário, ele fez justiça morrendo. Morrendo. É ali que está o ponto mais alto da justiça, assumindo no seu corpo, com sua morte. Assim ele fez justiça. Então pensemos nisso. Deixa eu trabalhar a segunda ideia aqui. O perdão é sustentado pela autoridade espiritual da comunhão. Existe alguma coisa no que diz respeito à comunhão de grande autoridade. Tanto é que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o poder de Jesus, entregar tal pessoa a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Isso é um momento em que Paulo está tratando com pessoas muito más na igreja de Corinto. Pessoas que já haviam sido exortadas, pessoas que já haviam sido instruídas, que a igreja havia insistido com elas para elas viverem uma vida com Deus. E elas deliberadamente não queriam. Então Paulo disse: igreja, tome a autoridade que você tem e nesse caso precisa excluir. Veja. Isso é a autoridade da comunhão. Existe uma comunhão necessária para uma caminhada. Olhem o autor aos Hebreus, trabalhando sobre igrejas daquela época que estavam, obviamente, enfrentando dificuldades. E por isso Deus havia levantado os apóstolos, os homens apostólicos que vieram depois dos apóstolos, os homens que muitos deles viriam a morrer, inclusive, perseguidos pelo Império Romano, só porque estavam plantando aquelas igrejas naquele lugar. Em honra a esses homens, o autor aos Hebreus diz: obedeçam aos vossos guias, sejam submissos para com eles, porque eles velam por suas almas. Meus irmãos, existe um âmbito de comunhão necessário, um âmbito que faz sentido na vida da igreja. E nós precisamos sempre pensar qual é o custo dessa comunhão. Quando nós olhamos para um texto como esse, um dos custos mais altos talvez seja perdoar. Perdoar não é esquecer, dizia outro autor. Perdoar
é não cobrar dívida. Perdoar não é que apaga da mente, perdoar é isentar da conta. Quando alguém consegue viver dentro de casa, sem uma nota promissória, um cheque ou alguma coisa que diz, você me deve, me paga, quando você consegue viver, você vive mais em paz. Porque as pessoas sempre vão errar. Conversar com as pessoas que erram, ajudá-las a não errarem mais, tudo isso é bíblico. Mas existe um âmbito superior a isso. Ninguém de nós será perfeito nessa terra para nunca mais errar. Então nós estamos destinados a viver com pessoas que erram e que erram muito. Por isso que nós temos de pensar sempre, como é a minha relação com Deus? Olha como Deus me perdoou. Nós lemos aqui na liturgia. Orem a Deus, digam que Ele é o Pai de vocês. Digam que a vontade dEle é feita nos céus e na terra. Digam a Ele que o reino dEle pode vir. Digam a Ele que vocês precisam de pão. Digam a Ele que vocês precisam que Ele cuide de vocês para não caírem nas tentações, para livrá-los do mal. Façam isso, façam sempre. Mas lembrem sempre que vocês devem fazer isso, pedindo toda essa misericórdia de Deus, à medida que vocês perdoam os seus irmãos. Se perdoarem, amém. Se não perdoarem, vocês invalidam a oração de vocês. É isso que Jesus está falando em Mateus 6, na oração dominical. Então, nós temos a importância de buscar comunhão através do perdão. A cultura atual rejeita um pouco isso. Rejeita que nós temos de viver em comunidade supervisionados pela palavra de Deus. Mas nós que conhecemos a Cristo, sabemos que ou a palavra nos guia, ou só Deus sabe o que vai acontecer com a gente. Ou a palavra nos leva para o caminho de encontro com Deus, ou nos leva para o caminho de ficar debaixo da luz do Senhor, ou nós vamos andar nas trevas. Nós que conhecemos a Cristo como o libertador, sabemos que ou Cristo nos libertava do nosso estado, ou nós permaneceríamos presos até hoje, para sempre. Então, eis motivações aqui bem importantes para perdoar. A caminhada fica melhor, a paz aparece, a harmonia, os sorrisos voltam. Quando há disposição pelo perdão nas mais diferentes esferas da vida, o sono fica melhor, a pele fica melhor, o ânimo para os grandes desafios fica melhor. Boa parte das pessoas que estão sempre ou enraivecidas, ou cabeça baixa, ou guardando mágoa, guardando ira, boa parte é reflexo de uma vida de dificuldade, com irmãos, com família. Terceira ideia que essa passagem parece nos mostrar: o perdão cristão não encontra limites. Isso eu vejo dos versículos 21 a 22. Quando vou para as Escrituras, vejo o motivo, onde está o fundamento para se perdoar sempre. Lamentações, capítulo 3, Jeremias disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e se renovam a cada manhã. O fundamento para que nós perdoemos de maneira ilimitada, o fundamento é que nós somos beneficiários de uma misericórdia viva que se renova todos os dias, e é de graça, não é requerida, não é condicionada, é só o amor de Deus. O fundamento é o amor de Deus, para que o dia surja, para que a respiração seja mantida, só a misericórdia de Deus. E isso é renovado constantemente. Não por alguma coisa que a gente consiga dizer, o Senhor me deve isso. É de graça. Esse é um dos motivos para olharmos para o nosso irmão, para a nossa irmã, e pensar seriamente sobre isso, meus irmãos. Quando olho para um salmo, que é o Salmo 103, e o salmista está falando sobre como é a vida com as pessoas, a dificuldade de entendimentos diferentes entre as pessoas, as separações, as brigas, os distanciamentos. Ele usa uma expressão:
Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Todas as vezes que nós estivermos com dificuldades familiares, dificuldades nas amizades, dificuldades nos trabalhos, lembremos sempre de que Deus não nos trata segundo as nossas transgressões. E isso nos leva a ter de agir por obediência só, não tratar as pessoas segundo as suas transgressões. Porque se o motivo é, a pessoa não pode transgredir comigo para que eu viva bem, então provavelmente eu deveria encontrar uma caverna para viver, uma montanha bem alta, porque todos os dias na sua vida alguém vai transgredir. Se o limite da sua boa convivência é alguém não errar, muito difícil é andar com alguém que você não pode errar com ela. Muito difícil. Por conta disso, me permitam dizer, muitos cristãos são pessoas muito difíceis, porque não se pode errar com elas. A justiça aparece na espada afiada o tempo inteiro. Não, irmãos, não foi assim com Jesus. Não é para ser assim com a igreja. Não é para ser assim nos relacionamentos. Não é para ser assim nos relacionamentos de pai e filhos, marido e mulher, amigos e amigas. Por isso Tim Keller, que tratou tratou desse tema numa obra dele chamada O Significado do Casamento, ele diz assim: cristãos são chamados a perdoar repetidamente, não porque o outro mereça, mas porque Cristo nos perdoou infinitamente. Pronto, perdão não é algo merecido. Pronto, ninguém merece perdão. Se a questão é merecer, ninguém merece. Mas às vezes a gente perdoa de acordo com o que a pessoa prova. E é aqui que Tim Keller quebra essa tese. A tese é: os cristãos são chamados a perdoar sempre, porque Jesus disse isso lá no texto para Pedro, não porque o outro mereça, é porque Cristo nos perdoou. Nós também não merecíamos e fomos perdoados. John Piper, numa outra obra muito conhecida de todos nós, Desejando Deus, embora a palavra seja um pouco estranha no português, mas dá para entender o que ele quer dizer, ele diz assim: se formos honestos, veja que não é muito fácil ser muito honesto nessa área, mas veja o que Piper diz: se formos honestos, nunca perdoamos tanto quanto fomos perdoados. O perdão cristão é um milagre repetido no nosso coração. Então, se você pensar nisso, talvez você viva à procura, à espera de um milagre mesmo no seu coração. Perdoar é um ato além da força do ser humano mesmo. O ser humano julga, o ser humano exige, mas Deus, ao fazer um milagre, pode sim levar alguém a perdoar. Uma outra pessoa, e eu achei isso muito interessante, essa é uma sobrevivente do Holocausto de Auschwitz. Ela é a Corrie ten Boom, e ela diz assim: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar é libertar um prisioneiro. Aí você fala: que virtude! Onde está o prisioneiro? Vou libertar o prisioneiro. Não, opa. A Corrie diz: o prisioneiro é você mesmo. Muitos vivem aprisionados, sim, irmãos, mágoas, iras, discórdias que não se resolvem, acreditando que guardar ressentimento é proteger-se. Eu não falo sobre isso, ele não fala sobre isso, ela também não, ninguém fala. Vamos esquecer, mas perdão não é esquecer, é não cobrar mais a dívida. Por isso, tenho também uma personagem bíblica importantíssima que acho que serve como ilustração para nós. É o Estevão, o diácono Estevão. Estevão, chamado para ser um dos homens a pregar o evangelho, começa a sofrer uma oposição terrível, a mesma oposição que Jesus havia sofrido.
E então, o último ato de Estevão não poderia ser mais parecido do que o ato de Jesus. Jesus disse: perdoa-lhes, Pai, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Na cruz, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem. Estevão disse a mesma coisa, sob dor de pedras, sangramentos, cortes, humilhações. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meus irmãos, é maravilhoso saber que a Bíblia tem soluções que nós não temos. A solução do perdão não é uma solução encontrada na minha boa índole, na minha inteligência, na minha boa formação, na diplomacia. A solução para a mágoa, a ira, as situações quebradas entre nós, graças a Deus, não é algo inerente a nós, é de Deus. É Ele que faz. Por isso, quando Mark Twain, falando numa devocional muito antiga, eu encontrei isso num texto de 1942, olha a linguagem poética e linda dessa frase: o perdão é a fragrância que a flor deixa nas mãos de quem a esmagou. Você esmaga uma rosa, você destrói uma flor linda. Rosa é a minha flor preferida, amo demais. Só que eu sou do tempo que rosa tinha cheiro. Hoje, de vez em quando, eu procuro o cheiro da rosa e elas parecem não terem mais cheiros. Eu não sei o que aconteceu com o cheiro da rosa, mas ela tem um cheiro natural. E olha o que Mark Twain diz: isso é o perdão, é a fragrância que a flor deixa nas mãos de quem a esmagou. Martin Lloyd Jones, e eu concluo com isso, um homem que nos deixou grandes mensagens bíblicas. Ele foi capelão, deão da Abadia de Westminster em Londres, há muitos anos atrás, do século passado. Ele disse assim: Deus não apenas exige o perdão, Ele o capacita pela graça. Não podemos perdoar ilimitadamente sem antes sermos profundamente tocados pelo Espírito Santo, pela misericórdia daquele que nos perdoou absolutamente tudo. E eu trago mais uma vez uma ilustração do nosso mestre, do Senhor Jesus Cristo, quando ele, ao chamar pessoas ao arrependimento, uma das pessoas que talvez mais tenha cometido atitudes difíceis, duras no ministério, tenha sido Pedro. Mas em João 21, se você quiser ver o exemplo de perdão, você abre lá, João 21, 15 a 19. Eu peço para você abrir. Abra a palavra de Deus, nós vamos encerrar com esse texto. Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Os últimos versículos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me.
É muito importante que você saiba que Jesus disse isso para o homem que o negou 3 vezes. E ele corrige aquele homem com 3 perguntas. Você me ama? Ama mesmo? Ama de verdade? Está perdoado. Estou parafraseando, claro. Que Deus nos abençoe. Nossos relacionamentos foram instituídos por Deus. Todos eles foram consolidados através dos dias, dos anos. Tudo. Tudo o que temos é visível. Nós prestamos contas de todas as coisas que nós fazemos. Nós não podemos achar normal o fracasso por conta da dureza do nosso coração. Eles podem vir. Eu posso ter muitos, você pode ter muitos, mas não sem tentar, não sem sofrer, não sem dizer: Senhor, eu preciso de Ti, por mim eu não consigo mesmo. Lhe digo humildemente, não vai conseguir mesmo. Assim como o perdão não é alguma coisa que a pessoa mereça, a condição também não é nossa de restaurar. Nós precisamos de alguém que tem poder para restaurar. Isso é fé. Sem isso, é alguma coisa menos do que fé. Feche seus olhos, vamos falar com Deus e vamos cantar um hino ao nosso Deus, que merece a adoração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que corrige situações, como corrigiu a situação com Pedro, o Senhor que corrige a nós mesmos, que corrige a nossa relação contigo, o Senhor que corrige as nossas caminhadas com os nossos irmãos no caminho em que temos. Assim como as crianças estão desenhando um caminho, pessoas andando de mãos dadas, nós também queremos isso, à luz da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, não deixe que nossas mãos se apartem, não deixe que nossos laços se rompam. Senhor, as relações familiares são tão importantes para uma vida que faz sentido. Seja relacionamento conjugal, seja relacionamento paternal, maternal, seja relacionamento fraternal. Nossos relacionamentos, Senhor, nos dão a condição de vivermos no mundo, testemunhando de Ti, do perdão que nós recebemos de Ti. Senhor, como nós nos furtaríamos disso? Como, Senhor? Senhor, muito obrigado por Sua palavra que nos ajuda, e nós precisamos dessa ajuda para a Tua glória, porque quando a Tua palavra nos instrui, é o Teu Espírito agindo em nós. Continua a agir na vida da Tua igreja, Senhor. Permita que essa sala grande, esse encontro maravilhoso, seja um momento de pessoas que têm comunhão, que se amam, que se importam umas com as outras, que se apoiam nas suas necessidades, que ao tocarem as mãos umas das outras, é um ser humano ali, é alguém que quer o bem de verdade, com atos. Senhor, que em cada abraço que demonstra o carinho, possa ter a verdade de que nós sentimos falta uns dos outros. Nós não estamos bem e em paz nas nossas reclusões. Nós estamos bem e em paz, olhando para o nosso lado e sabendo que nossos irmãos, nossas irmãs, nossas famílias estão ali. Como as 2 crianças que, depois de ouvirem seus pais brigando na cozinha, dizem: está tudo bem com o papai e com a mamãe, vamos voltar a brincar? Senhor, nossos filhos precisam disso. Permita-nos, Senhor, a humildade de considerar a Tua palavra mais importante do que muitas vezes nossos gostos. Ajuda-nos, Senhor, na busca pela paz, seja nas nossas casas, seja no nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração nessa manhã, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.